Colossenses 1, 26 para você. Colossenses 1, 26. Eu sei como é que eu vou começar essa mensagem, eu não sei como é que eu vou terminar. O mistério de Deus revelado. Como diz lá, o mistério que esteve oculto desde todos os... Quantos séculos ele esteve oculto? Em quantas gerações? Mas diga comigo, agora foi manifesto. Uau! Deus tinha um mistério desde todos os tempos, todos os séculos, todas as gerações que ficou oculto. Mas esse mistério agora está sendo revelado. E nós vamos mostrar esse mistério revelado em nome de Jesus. Amém? Quem aqui conhece o Pai Nosso? Quem aqui rezou o Pai Nosso quando era criança na escola? Quem aprendeu? No 3, em 1, 2, 3. Ótimo. Muito bom. Muitas pessoas disseram certo, porque são meus alunos, mas eu ouvi uma meia dúzia aí falar errado. Pastor, como que alguém é capaz de errar o Pai Nosso, né? Quem aqui falou assim, Pai Nosso que está no céu? Levanta a mão aí. Isso, está vendo? Eu vi vocês aí, umas 10 pessoas levantaram a mão. Pai Nosso que está no céu. Mas o texto não diz isso. Coloca lá, Mateus, capítulo 6, versículo 9. O que está escrito lá? Pai Nosso que está onde? Está no plural. Ouranos é a palavra no grego. Pai Nosso que está no céu. Ah, pastor, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Plural e singular não é a mesma coisa. Muda tudo, na verdade. Pai Nosso que está nos céus. Todos os céus. Não existe apenas um céu. Quando a gente lê, quando a gente era criança, eu pelo menos quando era criança, ouvi o Pai Nosso, eu imaginava Pai Nosso que está no céu. Eu também aprendi assim, no céu. Quando você diz Pai Nosso que está no céu, quem aqui imagina o Pai sentado no trono lá no céu? Você não. Então, Pai Nosso que está lá sentado no trono no céu, santificado seja o nome dele, que está lá sentado no trono e no céu. Mas esse texto não está dizendo o Pai Nosso que está sentado no trono no céu, no terceiro céu. Aqui está dizendo o Pai Nosso que está em todos os céus. Bem diferente. Bem diferente o Pai Nosso que está sentado em todos os céus. Agora, eu quero mostrar algo para você, muito interessante, que está em Colossenses 1, nós ainda estamos lá em Colossenses 1, vamos voltar para trás agora um pouquinho, verso 16. Colossenses 1, 16. Colossenses 1, 16. E aqui a gente leu 1:26. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo, diga comigo tudo, foi criado por ele e para ele. Diga comigo, nele. Essa palavra é muito importante. Nele está falando de lugar, sim ou não? Ok. Agora eu quero que você preste muita atenção para você começar a entender. Na nossa mente pequena, finita, como podemos dizer, muito limitada, extremamente limitada, quando nós pensamos aonde Deus está, nós pensamos se a gente pegasse aqui um foguete viajando pela velocidade da luz,
em determinado momento, a gente avistaria uma luz, um lugar lá no meio do espaço chamado céu. E se a gente continuasse, né, chegando perto daquela luz, a gente veria as portas celestiais. E depois, lá dentro daquele céu, que está lá em algum lugar, viajando na velocidade da luz, tem um pontinho chamado trono de Deus, e Deus está sentado ali. Não é assim que o nosso cérebro funciona, mais ou menos? Sim ou não? Então, você imagina que Deus está lá no trono, no céu. Só que esse versículo, que vai ficar aí para vocês, vai dizer o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ou seja, até o céu que você diz que onde Deus está sentado no trono, está dentro dele. Vou fazer uma pergunta para você. Eu sei que vocês tomaram um pouco café da manhã e o cérebro vai fritar. Mas a pergunta é: o que havia antes de Deus? Existe alguma coisa antes de Deus? Não. Porque Deus não foi criado, Deus é. Diga comigo, Deus é. Ele não foi criado, Ele é. Amém? Qual que é o nome dele? Eu sou. Deus foi criado em algum momento? Não. Agora então a segunda pergunta: o que havia antes que o universo existisse? Também não. O abismo e escuridão é o universo. O que havia antes do universo? A palavra abismo e escuridão, que o nosso irmão mencionou, é o próprio universo. O universo é um abismo, e é uma escuridão infinita, e é um vácuo infinito. Mas o que havia antes do universo? Deus. Então, antes do universo, o que havia? Por isso, Deus não está dentro do universo. É o universo que está dentro de Deus. Por isso que tudo que foi criado não pode ter sido criado fora dele. Só pode ter sido criado porque antes que o universo existisse só havia Deus. Olha, vamos ler juntos a primeira frase. 1, 2, 3. Porque nos céus e na... Então dentro dele foi criado os céus e a terra. Meu Deus, aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Agora, o interessante é a grandeza disso. O interessante é a grandeza disso, porque recentemente alguns cientistas encontraram uma luz, e eles mediram, eu não sei como é que eles fazem essas coisas, irmãos, mas eles mediram que essa luz vinha de 93 bilhões de anos-luz. Né? Para quem não sabe, um ano-luz tem 9,5 trilhões de quilômetros. Então, agora você mede aí 9,5 trilhões de quilômetros, multiplicado por 93 bilhões. Isso, uma luzinha que eles acharam de alguma estrela que explodiu em algum lugar dentro do universo. O ser humano é incapaz sequer de chegar na metade, ok? De conseguir imaginar como é chegar na metade da nossa galáxia. Você teria que viajar bilhões de anos para sair da nossa galáxia. Da nossa galáxia. E o universo possui bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e na terra. Diga comigo, Deus não está em algum lugar dentro do universo. Diga, o universo está em algum lugar dentro de Deus. Uau. É muito grande o nosso Deus, sim ou não? Então, vou deixar você um pouquinho mais fritado. Aquele Deus que está sentado no trono no terceiro do céu, escute o que eu vou falar, não é Deus,
e é Deus. Pastor, você é louco falar um negócio desse. What? Como assim, pastor? É Deus e não é Deus. Vamos ler. Acho que aí mesmo em Colossenses. A Bíblia vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Diga comigo, invisível. Verso 15. É um versículo antes. O qual é a imagem do Deus invisível. Agora, o Deus que está no trono é visível, sim ou não? Inclusive, lá em Apocalipse, descreve como que ele é sentado no trono. Olha que coisa louca. Então, aquele Deus sentado no trono, no terceiro do céu, não é Deus, mas também é Deus. Porque acabou de falar que Deus é o quê? Invisível, e lá é visível. Então, diga comigo, fala assim, Deus sentado no trono, no terceiro céu, é uma manifestação de Deus. E essa manifestação de Deus é a manifestação que Deus tem para os anjos que estão no céu. Por que que Deus precisa se manifestar de uma forma tão pequena? Porque os anjos também são muito pequenos. E para eles poderem ter algum tipo de entendimento e conhecimento e relacionamento com Deus, Deus então se manifesta naquele trono. Mas aquele trono não é a totalidade de Deus. Deus sentado naquele trono é apenas uma manifestação de Deus, porque Deus na sua totalidade nunca foi visto, nem nunca será visto, porque é o Deus invisível. Amém? Diga assim, o trono de Deus está em algum lugar no céu, que está em algum lugar dentro de Deus. Oh my God. Imagina, eu estou desde as 5 da manhã com essa pira na minha cabeça. Agora tu aguenta em 1 hora aí o que eu vou mais rápido. Mas tudo que eu falei é verdade e também não é verdade. Agora eu vou pegar você. Como assim, pastor? Eu estava ficando bom, agora o senhor falou que não é. Não é que não é verdade. Tudo é verdade, mas eu tirei um detalhe para você. Quem quer saber qual é o detalhe? Eu tirei um detalhe que é o maior detalhe de todos. Essa palavra nele não é Deus Pai. É Cristo. Diga comigo, o universo foi criado em Cristo. E diga assim, o universo está em Cristo. E Cristo está no Pai. Agora, vamos lá, verso 15 de novo. Qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. De quem está falando? Jesus Cristo, sim ou não? Diga Cristo. Não pus Jesus ali por alguma razão. Verso 16. Porque nele, diga comigo, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Ou seja, aquele em qual foram criadas todas as coisas foi em Deus Filho, o Cristo. Vamos bugar um pouco mais. Agora nós vamos Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Diga comigo, Bereshit. Bereshit é a primeira palavra que aparece na Bíblia. Os judeus até hoje estudam, tentando interpretar o que significa Bereshit, porque no princípio é uma palavra estranha para os judeus, mas para nós ela é muito fácil de entender. Bereshit, ela tem várias formas de você entender ela. Porque ela tem uma preposição, que é o B,
e o Reshit, que é um pronome. Agora, por que é estranho? Porque quando você lê Bereshit, no princípio, você vai ver que a Bíblia ela não está em ordem cronológica. Então, quando se diz no princípio, a nossa ideia é que comece a explicar, então, o princípio de todas as coisas. Inclusive, a gente chama a Bíblia de Gênesis. Não, Deus não chama a Bíblia de Gênesis, a gente que chama a Bíblia de Gênesis. Mas tem coisas que está em Jó, que está antes de Gênesis 1:1. Então, os judeus ficam meio bugados. Falam, rapaz, o princípio era para ser o começo. Por exemplo, vocês estão comigo? Vocês tomaram, quem tomou café hoje de manhã com cafeína? Você vai precisar, irmão, o seu cérebro precisa que entender. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a... Ok. E a terra era sem forma e... Não explica quando que ela ficou sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das... E não diz quando que as águas foram criadas. Se as águas foram criadas antes de Gênesis 1:2. Então não está tudo em ordem cronológica. Então o Bereshit, que nós pensávamos que era o começo de todas as coisas, ele começa a ficar uma coisa estranha, porque não é o começo, não é uma coisa cronológica. Inclusive eu tenho uma coisa para te dizer. A Bíblia é igual um quebra-cabeça. Deus fez toda a Bíblia, pegou, desdividiu as peças, misturou tudo e falou, agora quem tiver meu espírito que revele. Não é por teologia, não é por estudar na faculdade, não é por você ler a Bíblia 1000 vezes, a Bíblia apenas vai entender aqueles que têm o Espírito de Deus. É isso que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 9, você vai começar a entender, 9, 10, 11, vai dizer, mas as coisas que são do Espírito de Deus, as coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o... Mas olha só, verso 10, mas Deus las... Que coisa que Ele nos revelou? Coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração, nunca o homem imaginou. Quem está ouvindo coisas aqui que falava assim, eu nunca imaginei? Agora eu vou continuar. Então, quando a gente fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio, Bereshit. A palavra be é uma preposição que significa por, para, através de. Reshit vem da palavra rosh, em hebraico, que significa cabeça. Significa também primogênito. Também pode significar preeminência ou primazia. Aí você vai descobrir que a revelação que eu estou pregando para você, na verdade, Paulo já tinha essa revelação. Continua lá. Volta em Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível. De quem nós estamos falando? De Cristo. O primogênito de toda a criação. Continua. Olha só. Porque nele foram... Aqui também significa em. Diga comigo, nele. Olha só. Paulo está dizendo... Paulo está na cabeça dele essa palavra. Paulo é judeu, se você não sabe. Olha o que ele diz. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Continua. 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, olha só, por ele, através dele. Continua, 18. Ele é a do corpo da igreja. Ele é o princípio, obviamente,
o principal não escrevi, né? O que significa Bereshit? Ele é o quê? Ele é o princípio. Ele é o primogênito, para quem tudo tenha a... No princípio não está falando de ordem cronológica, no princípio está falando no lugar onde Deus criou todas as coisas. No princípio, dentro dele, foram criadas todas as... Por isso que o judeu nunca entendeu a palavra Bereshit, mas você entendeu. E não precisou fazer teologia para isso, nem estudar o hebraico. Porque o próprio apóstolo Paulo revelou que o Bereshit era Cristo. Então, agora você vai ver o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, lá em Apocalipse 3,14. E essa não é a revelação de hoje ainda, tá? Isso aqui é só a introdução. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Olha como que Jesus se nomeia, da criação de Deus. Jesus bateu no peito aqui, em Apocalipse 3,14, e disse: eu sou o princípio, eu sou o Bereshit. Aplauda o nome dele. Ele é o princípio. Porque nele foram criadas todas as coisas. Mas Jesus era um mistério. Cristo Jesus era um mistério. É um mistério porque o mundo foi criado dentro dele. E lá no céu... oh my God. Lá no céu, naquele céu visível do terceiro céu, estava o lugar do Pai sentado. Irmão, você está pronto para entrar num lugar bem legal aqui agora? Sim? Ou mudo de pregação? Continua essa pegada ou não? Oh my God. Lá no céu visível do terceiro céu, tem um lugar chamado trono de Deus. E ali a Bíblia vai falar, né, que parece um arco-íris, luzes, trovões, aquela coisa toda ali. Todo mundo sabe que é o trono de Deus Pai. Mas nós estamos falando do quê? Do mistério de Deus revelado. Lá em Isaías 14, lá em Isaías 14, verso 12, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, diga amigo Lúcifer, filho da alva. Deixa eu falar só um detalhe sobre Lúcifer. O pessoal acha que Lúcifer morava no céu, né? Porque ele caiu do céu. Não, você pode cair da bicicleta e não morar na bicicleta. Se você estudar sobre Lúcifer, você vai ver que ele era um querubim que guardava o Éden. Então, era um querubim que ele tinha acesso ao céu, mas o lugar dele era cuidar aqui na terra do Éden. Mas essa é outra aula da exousia. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Continua. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu... Espera aí. Então está dizendo que aonde está o trono de Deus, ok, aonde está o trono de Deus, havia um
outro céu. Olha só. Então, Lúcifer está dizendo, rapaz, eu subirei ao céu, acima das estrelas. Quando a gente olha para o céu, o que a gente vê? Estrelas. Lúcifer disse, existe um céu acima do trono de Deus, que encaixa certinho para mim fazer o meu trono. O diabo era tão arrogante que ele não queria o trono de Deus, ele queria colocar o trono de Deus acima, o trono dele acima do trono de Deus. Parece que estava faltando alguma coisa para poder ocupar aquele céu. E Lúcifer falou, rapaz, esse lugar aí podia ser meu, vou tentar. Quem sabe eu consigo. Eu vou deixar você com essa informação, porque daqui a pouco a gente vai voltar nessa informação, tá bom? Você está feliz? Amém. Ok. Quando Jesus veio para a terra, Jesus era um mistério muito grande, porque ninguém entendia o que estava acontecendo. A gente tem a Bíblia, né, irmãos? Eles não tinham essa interpretação, ou muitos não queriam ter. Tanto é que nem Maria, a mãe de Jesus, entendeu quem era o seu filho. Ela entendia, mas não entendia. Ela, não, Salvador, mas quando ele pregava, ela mandava ele voltar para casa, dizendo que ele estava fora de si. Ou seja, Maria dizia que Jesus estava endemoniado. Não, traz ele para casa. Vocês já viram essa cena na Bíblia? Que Maria manda trazer não, ele está pregando, ele está louco. Manda ele voltar. E aí Jesus disse, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Mas são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então diga comigo, Jesus era um mistério para a mãe dele. Loucura, né? Jesus era um mistério, meu querido. Ele era um mistério para os fariseus. Os fariseus diziam assim, esse aí não é o filho do carpinteiro? Ele era um mistério. Com que poder ele faz essas coisas? Por isso que eu estava usando aqui a palavra Cristo e não Jesus. Agora, Jesus é o nome mais conhecido hoje no mundo. Jesus é o nome mais conhecido do planeta Terra. Você sabia disso? Quem sabia disso? 3 amém. O povo nem sabe o Deus que você serve. O nome mais conhecido do planeta Terra é Jesus. Se você vai lá nos índios, lá no meio da Amazônia, e fala, quem é Jesus? Ele sabe. Por causa do evangelismo, por causa das missões. A Bíblia é o livro mais traduzido da história. É o mais traduzido, o mais vendido. Não sei quantos 1000 idiomas tem a Bíblia escrita, né? Então, pelo menos o Novo Testamento. Jesus é muito conhecido. Mas mesmo assim, Jesus era uma incógnita, era uma pergunta, era uma interrogação. Quem é Ele? E Jesus, Ele era, vamos dizer, a expressão pública. Diga comigo, expressão pública. A figura pública. A figura pública. Vou colocar essa palavra aqui para você entender. A figura pública. Jesus foi a figura pública que Deus mandou para a terra para falar em nome dele, para revelar quem ele era. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então todo aquele que olhasse, né, para Jesus, Jesus era a expressão do amor de Deus quando ele morreu na cruz. Ele foi enviado para o mundo. O mundo inteiro conhece o nome de Jesus. Quase todas as nações, ou todas as nações da terra, quase não, todas as nações da terra conhecem o nome de Jesus. Mas é interessante, é muito interessante, que cada um tem uma imagem diferente de Jesus.
Se você vê qual a imagem que os católicos têm, quem já foi católico aqui? Meu Deus, a maioria já foi católico. É muito difícil você ser um crente poderoso se você veio da igreja católica. Porque a primeira imagem de Jesus na tua cabeça ficou aquela da igreja católica. Jesus era sempre um menino, numa manjedoura, ou um magrelo crucificado. Rapaz, o que uma criança vai fazer por mim? O que esse magrelo crucificado vai fazer por mim? Porque essa imagem. Inclusive eu estava uma vez no avião e vi uma mulher que ela dizia que o filho dela estava morrendo e de câncer, umas coisas assim. Ela era católica, ela era italiana. Ela dizia assim: ele está, eu vou cuidar do meu filho porque ele é como Jesus, o sofredor. Eu falei, meu Deus, que miséria é essa? Então, para o católico, Jesus é o ser mais que não tem poder. Já Maria, você vai ver ela, né, exaltada, a rainha dos céus, aquela coisa toda. Ainda que Jesus seja o nome mais conhecido, ele é uma figura pública, e você pode interpretá-lo como você bem quiser, como eu. Vocês estão olhando aqui para mim, nem todo mundo aqui tem a mesma visão de mim. Há quem diga que o pastor Pedro Medina, diga assim, rapaz, ele é um bom cidadão brasileiro. Outros podem dizer, não, rapaz, esse é um herege. Outro pode dizer assim, ele é um mestre. Outro pode dizer assim, não, ele é pastor da família do reino. Outro pode dizer assim, não, ele é meu pai espiritual. Cada um tem uma imagem. Não, eu acho que ele é um espertalhão, um charlatão. Ele é um vagabundo, um ladrão. Já fui chamado de maçom, estuprador, tudo imaginário. Cada um. Eu posso decidir o que você vai pensar de mim? Não, cara. Você julga uma pessoa em poucos minutos que você vê ela. E você julga uma pessoa baseado também no seu modo de interpretar, as suas próprias lentes da experiência de vida que você teve. Por exemplo, se todo pastor que você conheceu na tua vida era vagabundo, a probabilidade que você acha que eu sou um vagabundo é muito alta. Por isso você fica com essa cara de desconfiado aí. Gato escaldado, apanhou tanto, fala assim, rapaz, duvido que esse pastor seja de verdade. Você só está acostumado a conhecer vagabundo. Mas eu não posso mudar isso na tua cabeça. O problema é seu, porque a unção que está em mim você nunca vai pegar, porque você nunca vai respeitar a unção que está em mim. Bom, Jesus foi a figura pública que morreu na cruz por nós. Então, para cada um, Jesus é alguma coisa diferente. Você vai em umas ruas aqui no Brasil, tem 20 igrejas, cada um tem um Jesus diferente. Jesus é a figura pública. Aleluia. Se você for numa sessão de literatura religiosa nessas livrarias, quem já entrou numa livraria no shopping ou no aeroporto e viu lá a sessão de religiosa, quem já viu? Vai estar assim, ó, o Evangelho de Jesus segundo Allan Kardec. Mas é Jesus, sim ou não? Para ele, Jesus era um ser iluminado que reencarnou tantas vezes e ele alcançou a perfeição. Mas que você e eu podemos ser igualzinho a Jesus, né? Só basta você reencarnar melhor na próxima encarnação e não ser um cachorro na próxima encarnação. Mas o nome que ele usa lá é quem? Jesus. Para ele, Jesus é isso. Se você for ler o Evangelho segundo os Mormons, vai dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Se você ler o Evangelho segundo os Testemunhos de Jeová, vai dizer que Jesus é só um profeta, como qualquer um de nós, somos um filho de Deus, Jesus também. E eles leem a mesma Bíblia. Eles conhecem a mesma história. Diga comigo, o mistério de Deus. A palavra mistério revelada, a palavra revelada quer dizer que está encoberto, que tem uma
cortina. A palavra revelação, apocalipse, revelação. Apocalipse significa revelação, não é fim de mundo não, tá? O que significa apocalipse? Fim do mundo, não. Apocalipse significa revelação. Quer dizer, quando você tira o véu de alguma coisa. Quando você desembrulha um presente. Você está tirando o véu e você está vendo o que tem atrás desse véu. Preste atenção. Agora você vai entender. Jesus, no seu corpo, o corpo de Jesus era o véu. Uau! Diga comigo, o corpo de Jesus era o véu. Vou mostrar aqui para você. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho. Então olha só. Jesus, ele é o caminho. O que mais? Que nos consagrou pelo véu, isto é a sua carne. Uau! Então esse Jesus, figura pública, é apenas o caminho e é apenas o véu. Interessante que Jesus não disse que ele era o destino, ele disse que ele era o caminho. Para a maioria das pessoas, Jesus era um hipster, um paz de amor, chinelão, andando na praia, cabelão longo, caminhando sobre as águas, surfando, comendo peixe na beira da praia. Né? Para os católicos, Jesus era pobre e miserável, nascido numa manjedoura, que veio 3 reis magos visitar ele lá na manjedoura. Ao tanto que o católico não tem 1% de Bíblia. Ó. Não eram reis, não eram magos, não eram 3, não visitaram Jesus na manjedoura. Loucura, né? Olha pra você ver, o cara acha que Jesus recebeu ouro, incenso e mirra. Eles acham que o incenso é aquele pauzinho de queimar ainda. Olha o nível das pessoas, irmão. Achar que Jesus é isso aí. Não eram 3, não eram reis, não eram magos e nenhum deles visitou Jesus na manjedoura. Se você não está sabendo, então vai estudar na Exousia School. Bom, cada um pode, igual eu falei, você não pode julgar o que você quiser de mim. Ah, esse pastor é barbudo, esse pastor é barrigudo, esse pastor aí é de mentira, esse pastor aí... não acredito. Outro pode falar, aí pode ter uma pessoa com uma interpretação totalmente diferente. Ou alguém pode dizer assim, esse é o pastor mais ungido que eu já conheci. Eu nunca vi uma pregação como a dele. Eu fui curado quando ele me tocou. Cada um vai ter uma interpretação. Tem gente que me ama, tem gente que me odeia. Problema é de cada um. Eu tenho como mudar isso? Não. Fico só com... porque a sua opinião não vai mudar quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Mas escute, Jesus aqui é como figura pública. Diga comigo, figura pública. Ou seja, a carne de Jesus era o véu. Diga comigo, a carne de Jesus era o véu. Outra vez, a carne de Jesus era o véu. Outra vez, a carne de Jesus era o véu. Oh my God. Então, muita atenção. A carne de Jesus era o véu. Bom, se você for nessas livrarias aí, setor de quem era Jesus, principalmente quem morou na Europa, igual eu, tá lá, Jesus, marido de Maria Madalena. Jesus e as suas 3 amantes, 3 Marias. Jesus, o homossexual, no harém de homens, os discípulos eram todos homossexuais. Tem livros. O Código da Vinci lá. Cara, todo mundo, cada um interpreta o que quiser. Cada um interpreta o que quiser. Então um dia, Jesus olhou para os discípulos, lá em Mateus, no capítulo
16, versículo 14. Mateus 16, 14. Eles disseram, põe um pouquinho antes para a gente ver a pergunta que Jesus fez. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem dizem os homens que eu sou? Como se eu chegasse aqui para o pessoal, o que o povo está dizendo aí em Balneário que eu sou? Uns dizem que o senhor é falso profeta. Uns dizem que nunca viu homem de Deus como você. Outros dizem que você é um mestre. Outros dizem que você é um pastor amoroso. Outros dizem que você não é nada. Sei lá. Aí Jesus queria saber qual era a opinião, diga amigo, pública, que as pessoas tinham dele. E eles disseram: uns acreditam que o Senhor é João Batista ressuscitado. João Batista ressuscitado. Mas Jesus não podia impedir que eles pensassem isso. Então alguém olhava para Jesus e falava: rapaz, só pode ser João Batista ressuscitado, porque eles pregam a mesma mensagem: o reino de Deus é chegado. Aí imagina Jesus dando risada, né? João Batista ressuscitado, ou reencarnado, imagina. Esse aí era um discípulo de Allan Kardec. Outros Elias, uau, outros Jeremias, ou um dos profetas. Olha só, essa era a opinião que as pessoas tinham de Jesus. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. E obviamente tinha que ser Pedro. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora olha o que Jesus falou para ele. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque tu não revelou, diga comigo, revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos... Jesus ficou tão impressionado, ele olhou assim: Pedro, o que você acabou de falar, o teu cérebro jamais seria capaz de processar, os teus olhos jamais seriam capazes de julgar, a tua sabedoria e conhecimento bíblico jamais seria capaz de revelar, porque o que você acabou de falar, Pedro, é um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, e você está olhando para o véu, mas Deus deixou você olhar além do véu. Você viu a minha carne, Pedro, você viu o meu corpo, você me viu que eu tenho minhas fraquezas, eu estou aqui orando, chorando, comendo, mas Deus deixou ser revelado o que está atrás desse corpo. Aleluia. Oh my God. Aleluia. Uma vez, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Quem lembra disso? Lá em Êxodo 33, verso 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua... Moisés, o que Moisés queria ver? A glória. Salomão pediu sabedoria, mas eu acho que Moisés pediu algo melhor. Moisés disse: eu quero ver tua glória. Uau, estou tão animado porque eu sei o que vou falar daqui a pouco. Verso 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti,
E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Diga comigo: sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda, aleluia. Diga comigo: fenda da rocha. E te cobrirei com a minha mão até que eu haja. Tu quer ver a minha glória? Quero. Então você vai ter que entrar na fenda da rocha para ver a minha glória. Aleluia. 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra e a rocha era Cristo. Tu quer ver a minha glória? Presta atenção. Tu quer ver a minha glória? Moisés, tu vai ver uma pedra. Uma pedra feia, sem formosura. A parte exterior não tem formosura. Isaías 53. Porque nenhum homem viu nele formosura alguma. Ele é uma pedra. Jesus era desprezado porque eles olhavam e falavam assim: rapaz, é só mais um homem. Porque eles só viam a pedra. Moisés quis ver a glória de Deus. E para ver a glória de Deus ele teve que ver através da fenda. Porque atrás da pedra, atrás do que era sem, parecia que não tinha valor, atrás daquilo que era um corpo humano de um homem qualquer, aleluia, uma vez essa pedra recebeu uma lança, e foi aberta uma fenda, mas dentro daquela fenda, estava a glória de Deus. Volta lá em Hebreus. A gente leu qual que era Hebreus mesmo? Era 10, 20. Lê de novo, vamos ler de novo. Pelo novo e vivo caminho, era pedra, não era nada. Que ele nos consagrou pelo véu, pela pedra, pela sua carne, aleluia. Mas o que havia além da carne, o que havia lá dentro, das figuras públicas chamadas Jesus, que uns achavam que era profeta, que uns achavam que era mestre, que uns achavam que era só o carpinteiro, atrás da pedra estava a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Você tem que olhar além de Jesus. O fundamento da igreja não está no conhecimento de Jesus. Vou repetir. O fundamento da igreja não está no conhecimento de Jesus. Porque Jesus é apenas a figura pública. Pastor, o que o senhor está falando é uma loucura. O fundamento da igreja não está no conhecimento de Jesus. O fundamento da igreja está no conhecimento do Cristo da glória revelado. Continua lá em Mateus 16, 14. Eles disseram, um João Batista, outro Elias, outros profetas. 15. E vós quem dizeis que eu sou? 16. Simão Pedro, Cristo,
o Filho do Deus vivo, 17. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Continua: pois também eu te digo que tu és Pedro. Tu és uma pedrinha, Petrus. Petrus é uma pedra pequena. E sobre esta Petra, que é uma pedra, aquela de fundamento onde você constrói uma casa, sobre essa Petra, sobre esta revelação, sobre o que você acabou de afirmar, Pedro, de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, que carne nem sangue te revelou, aleluia, edificarei a minha igreja. O fundamento é a revelação de Jesus Cristo. Diga comigo, o fundamento. Outra vez, o fundamento da igreja é a revelação de Jesus Cristo. Não o conhecimento de Jesus. Porque Jesus todo mundo conhece, todo mundo sabe. E Jesus é uma coisa para cada um. Sabe por que a igreja ainda não está vivendo na glória? Você sabe por que a igreja não está vivendo na glória? Eu viajo muito, irmãos. E 99% dos lugares que eu vou, que tem o nome de igreja, o povo está doente, enfermo, endemoniado, expulso do demônio de crente. Estão morrendo, não tem dinheiro, pobreza, miséria, escassez. E você vê todos eles falando o nome de Jesus. Mas continuam enfermos. Nome de Jesus, mas continuam pobres. Nome de Jesus, continuam endemoniados. Nome de Jesus, continuam com depressão. Nome de Jesus, não tem dinheiro para comprar um ar-condicionado para suas igrejas. Nome de Jesus, e continuam vivendo no pior dessa terra, sendo que a Bíblia disse que nós viveríamos no melhor dessa terra. Um evangelho sem poder. Quem quer saber por quê? Quer saber por quê? Você quer saber por quê? Porque o conhecimento de Jesus não é suficiente. Você tem que ir além do véu. E nada revela mais o nosso nível de revelação do que as nossas músicas. Então quem é Jesus para as pessoas? O homem das mãos furadas está passando aqui. O homem da Galileia está passando aqui. Não, e pior, o carpinteiro. Irmão, carpinteiro era a forma de eles insultarem Jesus. Quem ele acha esse carpinteiro? Tem igreja cantando o carpinteiro. Pau que nasce todo, Jesus em direita, porque é carpinteiro. A revelação do povo. A igreja está... O homem das mãos furadas. Olha aí para você ver. O homem da... Aí eles, cada um tem esse Jesus. O menino da manjedoura. O homem da cruz. E todo mundo ficou com esse Jesus. Passeando na praia. Então cada igreja que você vai... Às vezes você pensa, rapaz, não é o mesmo Jesus aqui não. Tem cada Jesus é de um jeito em cada lugar. Porque Jesus é uma figura pública e cada um interpreta segundo as lentes da sua mente, do jeito que quiser, com a sua própria doutrina. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não está fundamentada no conhecimento de Jesus, mas na revelação do Cristo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre esse fundamento, sobre essa revelação, tu és o Cristo, porque nele foram criados os céus e a terra, tudo que há nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a cabeça, ele é o princípio, ele é o primogênito, ele tem a preeminência. Tudo que há nessa terra, chegou o momento de Deus revelar o mistério dele.
Diga comigo, revelar o mistério. Quando que o mistério, porque dizer agora está sendo revelado o mistério, não foi assim? Coloca lá Colossenses 1:26. Porque o mistério de Deus que estava oculto em todas as gerações, estava oculto em todos os tempos, em todos os séculos, agora, diga comigo, agora, foi manifesto. Jesus, quando foi para a cruz, ele era um mistério, estava tomando, imagina, chicotadas, um mistério. Engraçado, né, que Pedro cortou a orelha lá de Malco e Jesus ainda colou a orelha dele. Falou, pode me levar. Falei, que mistério. O homem que tem poder para colar uma orelha, pode me levar. Jesus falou para Pilato, Pilato, é o seguinte, você não tem poder de me matar. Eu vou me entregar. Se eu quisesse, eu chamava agora 12 legiões de anjos e me tirava daqui. Mas pode me matar, Pilato. Que mistério, hein? Imagina o cérebro de Pilato bugado. O que esse homem acha que ele é? Porque Pilato só conseguia ver o quê? A rocha. Ele não conseguiu ver através da fenda. Malcom, que colou a orelha dele, olhou e viu, mas não, esse aqui é um homem, um judeu qualquer. Não conseguiu ver através da fenda. As pessoas que gritavam, crucifica, crucifica, muitos dos que gritavam, crucifica, crucifica, era gente que já tinha sido curada. Assim como muita gente é curada aqui na família do reino, sai lá fora e começa a xingar o apóstolo Pedro Medina. Porque só vê a pedra. Mas não vê o homem de Deus. Vai entendendo isso aqui, crente. Chegou o momento agora de Deus revelar. E Deus, irmão, Deus é bom de espetáculo. Você acha que Las Vegas é bom de espetáculo? Você acha que Brasileirão é bom de espetáculo? Você acha que... Meu querido, Deus, irmão, você imagina, milhões de anos de preparativo. E Deus fala assim, agora vamos fazer o show. Você está pronto, crente? Agora vamos revelar. Quem já viu quando pega aqueles, vai mostrar um carro novo, que nunca ninguém viu. E eles põem uma cortina, assim, um pano em cima, já viu não? Aí eles botam um monte de luz, o carro fica girando numa plataforma, assim, fica aquele monte de gente, aquela coisa louca, aí eles vão puxando o pano assim, todo mundo... Ah! Quem já viu? Quem já viu quando vão revelar um novo iPhone, já viu não? Todo mundo entra na live para ver o que esse novo iPhone é, o que ele tem, né? Agora você imagina Deus falou assim, agora eu vou mostrar o meu mistério que esteve oculto desde todos os tempos, idades, gerações e gerações. E Deus falou, agora eu vou revelar, vou tirar a cortina aqui para vocês. Aleluia. Quem quer ver? Então amanhã, eu falo agora? Aleluia. Mateus 27. 50. Música de mistério aí agora. Ré menor, Mi menor, qualquer... tons menores. Jesus clamando em outra vez com grande voz, rendeu. Uau! Ninguém matou Jesus. Ei, ele entregou o... Ah, meu querido, você está muito ruim de dar glória a Deus hoje. Entregou o... E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Pergunte para mim, apóstolo, por que o véu se rasgou em dois? Porque quando o véu do templo se rasgou em dois, a arca da aliança onde habitava a glória de Deus já não estava mais lá. Deus deixou o véu do templo se rasgar em dois, para dizer, vocês estão adorando num templo onde a glória, Icabode, ela já saiu daí, não está mais a glória de Deus aí. Era para os judeus verem que a glória não habitava mais em templos feitos por mãos de homens,
E Jesus disse: pode matar, destruir esse templo, que era o corpo dele, e eu o levantarei em 3 dias. Jesus estava dizendo: a glória não está mais lá, agora a glória está aqui. Aleluia. Oh, glória. Porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus revelou, está aí, ó. Vocês estão adorando num templo que nem em glória tem aí, ó. Rasguei o véu, o que tem lá atrás? Nada. O que tinha lá? A glória estava lá? Agora estava no outro templo que ele chamou que era o corpo dele. E tremeu, olha aí, maior espetáculo. Deus tremeu a terra. Sobe aí a bateria aí, faz a terra tremer aí para nós aí. E tremeu. O que aconteceu? E tremeu. Bom, você já imaginou Jesus crucificado e a terra tremendo? Pronto. Daqui a pouco eu mando você fazer outra coisa. Preste atenção. Deus fez a terra tremer. Imagina o espetáculo que foi isso, meu querido. Por que a terra tremeu? Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira maldição que Deus lançou? Deus disse: maldita é a terra por sua causa. Foi a primeira maldição. E quando Jesus morreu na cruz, ele foi quebrando todas as maldições, e a primeira que se manifestou foi a terra. Eis aí aquele que vai tirar a maldição de nós, o último Adão. Aleluia. Agora, e se fenderam as pedras. Oh my God. Se fenderam as pedras. Como assim se fenderam as pedras? Irmão, você já imaginou? Quem já viu uma pedra rachar no meio? Faz barulho ou não faz? Eu sempre conto essa história. Quando eu vou no rio, eu gosto de pegar uma pedra assim, daquelas lisa, que está lá no meio do rio, e jogar em contra outra pedra para ela partir no meio. Às vezes sai faísca e parece um tiro. Pá! Agora não partiu uma pedra não, meu querido. Partiram-se as... Uau! Por quê? Imagina as pedras estralando. Pá, pá. Um tiroteio, irmão. Imagina o espetáculo que foi aquilo. Você vai entender, sabe por que as pedras fizeram isso? Jesus disse em Lucas 19:40. Lucas 19:40, Jesus disse. 19:40, Lucas 19:40. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se os apóstolos, se os meus discípulos não clamarem, as próprias pedras clamarão. E quando Jesus estava sendo crucificado, ninguém clamou por ele, mas as pedras clamaram. As pedras clamaram. Eu digo, no Brasil as pedras não terão que clamar, porque nós clamaremos. Quem clamará por mim? Diz o Senhor. Quem irá por mim? As pedras não vão clamar. Senta aí que... Meu Deus, eu tô impactado. De Kamatoribase. O que aconteceu depois disso? Efésios 4:9. Efésios 4:9. Ora, isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Quando Jesus esteve 3 dias morto no seio da terra, a Bíblia vai dizer, o texto está dizendo que ele desceu aos lugares mais baixos da terra. Diga comigo, no Hades.
Jesus desceu no Hades. O que Jesus fez no Hades? Quem quer saber? Lucas 16, 22, você vai entender. Onde ele foi? O que tinha lá? No lugar dos mortos. Hades não é inferno, tá, irmão? Hades é lugar dos mortos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Diga comigo, lugar dos mortos. O que havia no lugar dos mortos? Diga comigo, seio de Abraão e lugar de tormento. Quando Jesus morreu, ele desceu no lugar dos mortos. Agora, onde que ele foi? Havia um homem que disse para ele, quando estava na cruz morrendo: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: olha, o reino eu não posso te dar, porque isso é outra pregação. Mas o que eu posso te prometer é o seguinte, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Música de mistério aí. Jesus começa a descer. Diga comigo, o mistério está sendo revelado. Começou na terra, sim ou não? Revelação, quando Jesus está na cruz, tudo aquilo acontecendo, as pessoas começam a dizer, ele é o Filho de Deus. Só que havia um lugar onde ainda era um mistério. Aonde? No lugar dos mortos. Jesus chegou então aonde? No seio de Abraão. Quem estava lá? Diga comigo, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Me ajuda, crente. Salomão. Quem mais estava lá? Fala aí. Isaías, Jeremias, João Batista. Estavam todos lá. De repente chega Jesus. Quem é esse? Aleluia. E outra coisa, acompanhado de alguém. Quem é o outro? Jesus chega acompanhado de um homem da cruz, sem nome. Hoje mesmo, eles desceram juntos para o paraíso. Ei, se Jesus entrou no seio de Abraão com um homem desconhecido, com um homem que não tinha nome, um homem que morreu na cruz do lado dele, que era um malfeitor, quer dizer que Jesus pode salvar qualquer alma. Jesus, a graça dele pode alcançar qualquer um. A graça dele pode te alcançar nessa manhã. E todo mundo olhando, imagina ele chegando lá, mas não chegando. Isaías, imagina Isaías tremendo. O que eu fiz? Não fiz nada. Isaías, lembra? Quando você, pelo Espírito de Deus, disse: pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu sou o Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ei, eu sou aquele que você profetizou, Isaías. Eu sou aquele que Moisés disse que viria um igual, semelhante a ele. Eu sou aquele que piso na serpente e escorpiões. Eu sou a profecia cumprida. Aleluia. Uau. Depois que ele terminou de pregar lá, ele falou: agora tem que ir em outro lugar. Um lugar não era muito bonito, não. 1 Pedro 3,18. O mistério foi revelado no seio de Abraão, no paraíso. O mistério foi revelado na terra. Agora o mistério vai ser revelado, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne e vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em... Uau! Onde ele pregou? Nos espíritos em prisão. Aí eu sempre perguntei: o que o senhor foi fazer lá? Pregar para esses demônios. Pregar para demônio. É que a palavra pregar significa proclamar. Quando alguém ganhava uma batalha, quando alguém ganhava a guerra, quem tinha ganhado a guerra mandava pessoas proclamarem em todo lugar que aquele território agora tinha sido subjugado por aquele que ganhou. Então eu vou te mostrar o que Jesus foi fazer lá
no lugar onde estavam os demônios e os espíritos que estavam presos. Colossenses 2,15. Olha o que ele fez. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus, nos 3 dias que esteve morto, despojou principados e potestades, tirou deles o poder, tirou deles a chave, tirou deles o governo, e ele tomou para si o governo de todas as coisas. O que mais que ele fez durante esses 3 dias? Apocalipse 1,18. Oh my God. E o que vivo, Jesus disse: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus desceu, tomou a chave da morte, tomou a chave do Hades, tomou a chave do inferno. Aí ele reuniu, aí ele voltou lá no seio de Abraão. Imagina a festa no seio de Abraão. Todo mundo lá pregando. Meu Deus, era ele que a gente acreditou. Ele é a profecia cumprida. Ele é o mistério de Deus revelado. Ele é o cumprimento de todos os versículos. Ele é o amém, Ele é o princípio, Ele é o começo, Ele é o logos, Ele é a palavra, Ele é o Deus conosco, Ele é o que nasceu da virgem, Ele é o que estava antes de todas as coisas, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, Ele é tudo isso. Aí Jesus reuniu a galera lá no seio de Abraão. Está na Bíblia isso, irmão. Fez uma rodinha e falou: galera, é o seguinte, vocês aqui, você. Nós vamos ter que voltar lá. Ah, Jesus, está de brincadeira. Eu já estou fedendo já lá no céu. Não, tu vai voltar. Mas Senhor, mas o sepulcro está... Eu estou enterrado, imagina, eu vou ressuscitar enterrado. Ele falou: não se preocupe não, que eu já sei resolver essa parada. Imagina eles com o coração acelerado. Ai meu Deus, imagina como é que vai ser voltar naquele corpo fedorento debaixo de terra. E Jesus disse: vamos voltar, bora para lá, bora. Pegou na mão. Continua lá, Mateus 27. Onde nós paramos? No 50 aí? 52 agora. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que estavam mortos foram. Meu Deus, meu tio que morreu mês passado. Imagina ele falando: eu ressuscitei, aleluia, para que você saiba que Cristo é o Filho do Deus vivo. E o que eles fizeram quando saíram dos sepulcros? E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, olha aí, diga comigo, o mistério revelado no lugar dos mortos. O seio de Abraão, os espíritos em prisão, diga comigo agora, revelado na terra. Olha só, e o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, o centurião que mandou matar Jesus, o que estava ali coordenando, o cara da lança, olha só, tiveram grande temor e disseram, ele e todos os soldados disseram: verdadeiramente este era o Cristo. O mistério de Deus foi revelado aos romanos. Foi revelado aos gentios. Mas não acabou aí. Ainda havia um lugar onde o mistério de Deus não tinha sido revelado.
Jesus ficou 40 dias dando um seminário. Quem sabe que seminário era esse? Seminário do reino. Você imagina, ele ensinou 40 dias sobre um assunto só: o reino. Está lá em Atos capítulo 1. Diz que por 40 dias ele ensinou sobre o reino. E de repente veio como uma nuvem sobre os seus pés. Ele disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém orando, eu vou embora, mas fiquem em Jerusalém orando até que venha sobre vós o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descer sobre vós, recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas ele começou a subir. O mesmo que desceu foi o que subiu. E começou a subir. Diga comigo, subir. Subir, outra vez, diga subir. 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 E ele começou a subir e desapareceu dos olhos dos discípulos. E para onde que ele foi, apóstolo? Ah, meu querido, você precisa ter Espírito Santo para saber. Lá no céu, tudo estava normal. De repente, os anjos começam a avistar uma luz que se aproximava do céu. Que luz é essa? Os anjos ficaram agitados. Que luz é essa que está se aproximando do céu, que brilha mais que a luz que está no céu? E aí a Bíblia vai para Salmos 24, versículo 7. O rei Davi teve essa visão. De repente, um anjo porteiro do céu dá um grito bem alto. Ninguém está entendendo nada. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Pera. Diga comigo, era um mistério. Você acha que os anjos entenderam? Entenderam nada. Que Rei da Glória? Olha a pergunta dele. Verso 8. Quem é este Rei da Glória? Diga comigo, era um mistério oculto em todas as gerações, inclusive no terceiro céu. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ei, não abrir a porta. Abro ou não abro? Não estou entendendo nada. Aí o anjo teve que declarar de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí os anjos perguntam de novo: mas quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. E começa a abrir. Portas de alturas infinitas. Uma luz que ninguém nunca tinha visto. E a Bíblia vai para Apocalipse 1, verso 13. E no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E ele entrou pelo céu. Bilhões de anjos se reuniram para ver ele entrar.
aquela luz que brilhava como o sol do meio-dia. Ele deu o primeiro passo. Os pés reluzentes como bronze saído da fornalha. E a Bíblia vai para Apocalipse capítulo 5. E os anjos, bilhões de anjos. Quem é este Rei da Glória? Quem é este? Ele era um mistério oculto desde todos os tempos e séculos. Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Nem na terra, preste atenção, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, lá no lugar dos mortos, podia abrir o livro, nem sequer olhar para o livro. E eu chorava muito, João falando, eu chorava muito, porque ninguém foi achado de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Ei, João, não chora, João. Olha lá, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados para toda a terra. Olha só, e veio, e sem pedir permissão a ninguém, tomou o livro do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, que ninguém era digno de olhar para ele, na mesma hora, os 4 animais viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: espera aí. Digo, e quando Jesus entrou no céu, se cantou um novo cântico. Irmão, se Jesus entrou no céu, se cantou uma música nova. Quando Jesus entra na vida de alguém, um novo cântico é cantado. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, olha a música, e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Olha só, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Sabe qual que foi a música? Algumas Bíblias tiram isso, por isso que você está tendo essa dificuldade aqui. A Bíblia no original está em primeira pessoa: nos compraste para Deus. Diga comigo: nos compraste para Deus, de todo povo, língua e nação. Só que como algumas Bíblias, eles tiram esse primeira pessoa: nos compraste. Por que se cantou? Anjo é comprado pelo sangue de Jesus. Anjo é de tribo, língua e nação. Então quem estava cantando? Quem quer saber quem estava cantando? Sabe quem estava cantando? Atrás daquela luz gloriosa. Não dava para ver porque a luz era mais brilhante que o sol. Mas atrás dele estavam os que já haviam sido remidos pelo sangue de Jesus. Jesus entrou no céu, inaugurando o céu. E atrás dele eles iam cantando: tu és digno de abrir o livro e desatar os selos, porque com teu sangue nos compraste. Nós somos comprados. Tira esse versículo daí. Olha o que ele diz. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Todo teólogo vai dizer para você que ele tirou lá do seio de Abraão e inaugurou o céu com aqueles que ele comprou com o seu sangue.
porque nem sequer Abraão, Isaque e Jacó e todos que estavam no seio de Abraão podiam entrar no céu, só podiam ficar no paraíso. Mas agora que Jesus tinha pago, ele inaugurou o céu, entrando com todos que ele remiu também pelo seu sangue, porque até os do Velho Testamento que creram no Messias, Jesus pagou com o seu sangue para levá-los para viver naquele céu poderoso. Aplauda o Senhor Jesus. E o que aconteceu depois disso? Volta lá na primeira versão mesmo, Apocalipse 5, 11. E olhei, Asaf, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. E ouvi, muita atenção, toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e todas que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo. Presta atenção. Essa música aqui não foi cantada só por remidos, nem só por anjos. Os anjos, os 4 seres viventes, os anciãos, os arcanjos, os querubins, os serafins, tudo que há no céu, tudo que há na terra, tudo que há debaixo da terra. Agora diz: e todas as coisas, cada átomo, cada molécula, cada árvore, cada grão de areia, cada concha no mar, cada pedra, cada folha de uma árvore, cada animal, cada minhoca, cada qualquer elemento da terra, começou a cantar o cântico dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para sempre. Porque tudo que foi criado cantou para Jesus, porque todas essas coisas tinham sido criadas dentro dele, e eles reconheceram o seu Criador. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Efésios 4:10. Pastor, acabou? Não. O que aconteceu depois disso, pastor? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu. Aonde que ele subiu? Acima de quê? Acima de quê? Acima de quê? No trono de Deus havia um céu, sim ou não? Onde o diabo queria colocar o trono dele? Porque ele falou: rapaz, esse céu aí dá para colocar mais um trono. Adivinha quem tem esse trono agora? Acima de todos os céus. Filipenses 2:7. Põe 2:5 para a gente começar. De sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Alguém diga: esvaziou-se. Outra vez: esvaziou-se, tomando a forma de servo. Todas as coisas haviam sido criadas nele. Diga comigo: o universo estava dentro de Cristo,
E Cristo, para poder vir aqui na terra, ele precisou esvaziar-se. Todo o universo dentro dele, todos os oceanos dentro dele, todas as montanhas dentro dele, todas as galáxias dentro dele. E agora ele começou a esvaziar-se de tudo que ele tinha criado. Esvaziou-se das galáxias, esvaziou-se da Via Láctea, esvaziou-se do planeta Terra, e ele tomou forma de um bebê. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de... Por isso, também, Deus o exaltou. Quando Jesus começou a subir, depois dele vencer, ele começou de novo a se encher, 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 a se encher. E deu o nome que é sobre todo o nome, e ele está sentado acima de todo o nome. Por que a gente expulsa demônio em nome de Jesus e não em nome de Deus? Você não fala, sai em nome de Deus. Em nome de... que é o nome que está acima. Agora preste atenção. Parece um português errado isso aqui, né? Olha só. O nome que é sobre... se eu fosse escrever a Bíblia, eu ia escrever assim, ó, o nome que é sobre todos os nomes. Mas não está escrito desse jeito. Ele é o nome sobre todo, diga amigo, o nome. Hashem. Sabe como é que os judeus chamam Deus? Hashem. Eles inclusive têm algumas, Hashem Baruch, né? Deus te abençoe. Que Hashem significa o nome. Sabe que o judeu, ele não toma o nome de Deus em vão, sim ou não? Quem sabia disso? Então, para ele não usar o nome de Deus, ele diz Hashem. Baruch Hashem, bendito seja o nome. Ha significa o. Shem, nome, o nome. Imagina um judeu lendo isso aqui. Porque Jesus recebeu o nome que está acima de Hashem. Se você ficou endemoniado com isso, eu vou te ler mais um versículo para você ficar liberto ou glorificar Deus ainda mais. Diga comigo, Jesus é a palavra, é o verbo. Vamos ler João capítulo 1, versículo 1. João 1, olha o que diz. No princípio ele era o Logos. Diga comigo, Logos. Diga comigo, palavra. No princípio ele era o que? Então diga comigo, o princípio, o Bereshit, também é a palavra. Agora, Salmo 138, verso 2. Salmo 138, verso 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. O nome acima de Hashem, o nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, todo demônio tem que ir embora. Em nome de Jesus, toda enfermidade tem que ser curada. Deus deu o poder de salvar a esse nome. Oh my God. Fique em pé. Atos. Três, 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro,
mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e... Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus deu para ele o trono acima dos céus, acima do trono de Deus. Ele exaltou a palavra dele acima de todo Hashem. Aleluia. Nesse nome há poder, esse nome é salvação, nesse nome é cura. O problema é que muitos aqui hoje, nessa manhã, só conheceram Jesus. Conheceram Jesus que andava na praia de chinelo, o Jesus que era filho de um carpinteiro, Jesus que nasceu numa manjedoura. Mas nessa manhã eu venho te revelar que atrás dessa rocha, atrás desse véu, atrás dessa carne, está o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Isaías 9. Verso 6. Porque o menino nos nasceu. Aí ó, o menino. Um filho se nos deu. Ei, e o principado está sobre os seus ombros. Mas ele não vai continuar sendo chamado de menino. Olha só. E se amará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o começo, ele é o fim, ele é a testemunha fiel, ele é o amém, ele é a palavra, ele é a pedra, ele é a água viva, ele é quem cura, ele é quem liberta. Ele pregou para os mortos, ele pregou, estava em cativeiro. Não há outro como ele. Ele não é um homem qualquer, ele é o Criador do universo. Nele foram criadas todas as coisas, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Pois sobre todo Segura. Vou deixar você mais louco agora. As conversas. Jesus provocava também, né, irmão? Porque Jesus ficava orando, e João ficava do lado assim, anotando a oração de Jesus. Pensa no cérebro de João nessa hora. João 17:5. Jesus está lá no Getsemane orando. João ficava lá só escutando a oração, porque nós temos uma oração palavra por palavra, como que Jesus orou lá no Getsemane, palavra por palavra. João ficava lá só anotando. Imagina eu orando aqui e um irmão anotando aqui, ó, transcrevendo a minha oração. Aí Jesus está lá orando assim: Pai, a cabeça de João, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Conversa, papai do céu. Lembra, Pai, aquela glória que eu tinha antes que a gente criasse o mundo, antes que a gente criasse o universo, antes de eu me esvaziar. Glorifica-me de novo com aquela glória. Aí João escrevendo, né? Uau! Que glória era essa? Como seria essa glória? Mateus 28. Mateus 28, 17. E quando viram Jesus ressuscitado,
o adoraram, mas alguns duvidaram. Agora o 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, depois de ressuscitar: é-me dado todo o poder no céu. Essa palavra poder é exousia. É-me dada a exousia, toda a exousia no céu e na terra. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Jesus veio ser o último Adão. Jesus veio ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Posso te revelar algo? Quando Jesus dizia que ele era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu achava que ele era Rei dos reis da Europa, dos reis da Arábia, dos reis da Ásia, não sei lá da onde. Mas eu descobri que não tem nada a ver com isso. Ele é Rei dos reis que estão aqui hoje. Ele é Senhor dos senhores que estão aqui hoje. Porque essa exousia Ele deu para ti. Ele disse: com a minha exousia, ide, curai enfermos, ide, expulsai demônios, ide, tomai governo, expulse os principados e potestades, tomem território, façam discípulos de todas as nações. Jesus não morreu na cruz para você ter uma cadeira confortável nos domingos. Jesus morreu na cruz para nós tomarmos as nações para Ele. Jesus não morreu para nós ficarmos chorando num canto, esperando Ele voltar. Ele disse: portanto, ide. Portanto, ide. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Com esse poder, no meu nome, que é sobre todo nome, ninguém poderá te resistir, ninguém poderá te fazer frente, nada será impossível. Tudo que pedires em meu nome, crendo, eu vos farei, diz o Senhor. Chegou a hora, chegou a hora dos filhos revelarem a glória de Deus. A Bíblia diz que a criação geme. A criação geme, esperando. Romanos 8, 22. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Porque a esperança, fomos salvos. Preste atenção, a criação está gemendo, esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. A criação não está esperando uma música gospel. A criação não está esperando uma church. A criação não está procurando uma placa, família do reino. A criação está esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, que vem para tirar a maldição dessa terra, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, tomar posse dos territórios. Precisamos levantar uma igreja gloriosa. Precisamos levantar soldados de Cristo. Precisamos levantar verdadeiros homens e mulheres que entenderam qual é o Evangelho. O Evangelho não é entretenimento. O Evangelho não é uma religiosidade de você vir bater o cartão no domingo. O Evangelho não é você vir aqui ouvir uma pregação de motivação, que você vai dar tudo certo, 7 pontos para você ficar rico. O Evangelho é cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos do Evangelho, aonde vamos nos sacrificar por Cristo, aonde faremos o verdadeiro ide de Cristo. Eu não sei você, mas eu não me conformo com ver essa igreja meio vazia num culto de domingo. Eu não sei você, mas eu não me conformo em ver crentes, o qual o sangue de Jesus lavou e remiu ele, e ele ainda continua preso nas garras de Satanás.
Eu não aceito a minha cidade ser chamada a cidade de promiscuidade. Cada centímetro dessa cidade terá que ver a manifestação da glória de Deus. Precisamos voltar, uma igreja que ora, uma igreja que jejua e uma igreja que estuda a palavra de Deus.